Então quer dizer que você já sabe como esboçar um manequim, como estruturar o desenho da figura humana, não é mesmo? Ora, 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 lamento que tenha de ser eu a te dizer isso, meu caro desenhista iniciante. Porém não, isso não é o bastante. Uma vez estabelecido o manequim, uma vez compreendida quais são as formas básicas que compõem um manequim, para concluir o desenho da figura, faz-se necessário lançar mão de um conhecimento relativo à anatomia humana, faz-se necessário compreender a forma de ossos e músculos para tornar a forma humana crível. O conhecimento anatômico para artistas consiste nisso. Consiste no conhecimento da forma, do visual, de ossos e músculos. Você deve conhecer a forma básica de cada osso e cada músculo individualmente. Você deve pensar esses ossos e músculos de forma individualizada, tá bom? Para só então começar a compreender a sua conjunção, a sua relação, para ter uma silhueta anatomicamente crível, para ter linhas de preenchimento da figura anatomicamente críveis. Você deve primeiro estudar ossos e músculos em sua individualidade e deve compreender pelo menos três das principais posições nas quais são vistos os ossos e os músculos, as três rotações básicas: frente, perfil e semiperfil. Se você conhecer os principais músculos em suas formas básicas, quando visualizados nessas rotações, você terá um conhecimento satisfatório para avançar, para aprofundar-se na anatomia, na investigação da anatomia, e então começar a notar que a natureza do músculo não muda. Porém, o formato do músculo ele vai mudar sim, em decorrência de poses, como vocês observam aqui, ó. Cada pose vai implicar em um formato sutilmente diferente. O músculo ele assume um comportamento diferente, tá certo? Em razão, ó, da pose, em razão também do que? Do ângulo, certo? No momento que a figura é vista em escorço, os músculos, né, é vista em perspectiva, os músculos eles assumem um formato algo diferente. Eles sofrem um encurtamento, um afunilamento. Então a sua forma, tá certo? Ela muda, o formato do músculo acaba mudando em razão disso. E evidentemente o músculo ele também vai assumir uma configuração algo distinta em razão do personagem. Nós não podemos desenhar o Homem-Aranha da mesma forma, os músculos do aranha, né? Da mesma forma que nós desenharíamos os músculos do Venom, tá bom? Evidentemente o Venom, né? Aliás, os usuários do simbionte, em geral, eles parecem fazer amor com o suco, né? Brincadeira, tá? Brincadeirinha de internet. O que eu quero dizer é que não dá para comparar o músculo de um halterofilista com alguém que é apenas atlético, muito menos com alguém que é magrinho ou obeso, tá certo? São compleições diferentes. Evidentemente, isso vai resultar em formatos consideravelmente diferentes. Mas o conhecimento da forma básica do músculo vai sempre servir de guia. Então o músculo vai mudar, repito, em razão, claro, da pose, tá certo? O caimento é outro, o comportamento do músculo é outro, tá? Ele vai mudar em razão do ângulo, e nesse sentido você deve dominar pelo menos três rotações básicas, frente, perfil e semiperfil. E ele vai mudar também em razão da compleição física, tá? Pose, ângulo, compleição física. Se você conseguir aplicar as formas básicas a essas situações, você poderá dizer que tem um conhecimento anatômico satisfatório. Compreendido? Então, para isso, para que você seja capaz disso, eu vou mostrar a você aqui vou indicar alguns dos principais músculos que devem ser estudados, tá certo? Para essa percepção. Você deve estudar, gente, pelo menos. Fez alguns dos principais, tá? Não todos os principais. Você deve conhecer, ó, o grande peitoral. Conheça o grande peitoral. Tá certo? Vamos já falar sobre algumas das particularidades da forma do grande peitoral. Conheça o deltoide. Tá bom? E você já terá muito conhecimento, ó, acerca da fronte aqui do personagem. Tá certo? Conheça o trapézio.
tá? Vamos investigar esses músculos, tá? A partir desse desenho, o que vocês me dizem sobre o grande peitoral? O grande peitoral, nós temos aqui dois, né, retângulos, tá certo? Quase quadrados, né? Mas eles têm uma extensão aqui na largura, algo maior do que a vertical. São, portanto, retângulos, tá? Eles têm aqui, ó, em seus cantinhos, diagonais. Eles têm inclinações, curvas, certo? Tem aqui, ó, uma cavidade, uma profundidade. Então não são retângulos perfeitos. Tudo bem? Aqui novamente, ó, curvas. Esses cantos aqui são abaloados. Por quê? Porque aqui existe uma cavidade, né? Abaixo do externo existe aqui uma depressão. Abaixo do osso externo aqui do esqueleto existe uma depressão, né? Antes que a linha do peitoral se encontre com a do reto abdominal. Então perceba que nós temos aqui retângulos abaloados nos cantos, certo? Que tem as laterais curvas também. Não são quadradinhos perfeitos, não são placas perfeitas, tá bom? Mas o retângulo vai estar estruturando boa parte do grande peitoral. Sobre o deltoide. O deltoide, ó, nessa posição, ele vai estar assumindo a forma de um triângulo, porém um triângulo que é ladeado por um arco. Isso nessa posição. Como eu disse, a posição, o ângulo, vai estar interferindo no formato do músculo. Professor, mas eu disse que a gente deve começar pela forma básica, né? Pelo conhecimento da forma básica. Sem dúvida. No que diz respeito ao deltoide, que é esse músculo aqui, pense no elipse, tá? Pense no elipse, num ovinho, tá certo? Apoiado num triângulo. Nossa, professor, parece uma carinha de personagem desenhado estilo mangá? Sim, parece. O devido detalhamento vai modificar essa forma básica. Existe aqui uma profundidade decorrente do encontro com a clavícula, do deltoide com a clavícula. E tudo isso vai estar mudando levemente essas curvas do deltoide. Esses detalhes vocês vão estar pegando com o tempo. Isso é o deltoide visto em perfil, quando a figura está de lado. Tá? Então essa compreensão é necessária para eventualmente chegar aqui. Tá certo? E eu falei também, ó, sobre o trapézio. O trapézio, senhores, ele pode ser pensado sempre como um trapézio. Não, não é brincadeira. É sério. Aqui nós temos um trapézio, uma figura trapezoidal. E o trapézio, que é esse músculo aqui, que se estende no dorso, se estende aqui na região das costas, como uma pipa, ele vai estar sempre sendo norteado por essa estrutura trapezoidal aqui, daí o nome. Tá? Aqui nós temos o esternocleidomastóide, que são esses músculos longos aqui da lateral do pescoço. Professor, quantos nomes difíceis? Por hora você esqueça os nomes mais difíceis, tipo do esternocleidomastóide, tá? Isso não é necessário. Mas você atente para essas formas básicas aqui que vão estar norteando a construção do músculo. Entendido? Então, trapézio, grande peitoral, deltoide foram os músculos abordados aqui hoje. Não esqueça, sempre que a gente tiver um manequim bem estruturado, para concluir o desenho, a gente precisa adicionar esse conhecimento de formas básicas ao conhecimento anatômico. Sem falar no conhecimento de drapeado, enfim, outros conhecimentos que nos ajudam a concluir a figura, o desenho de uma figura convencional. Compreendido? Se você gostou desse conteúdo, você vai se inscrever. Isto é, se você deseja aprender a desenhar. Quer aprender a desenhar? Se inscreve no canal, clica no sininho. Professor, não quero me inscrever. Bem, se você não quer se inscrever, ao menos você gostou desse conteúdo específico, gostou desse conteúdo, acha um conteúdo diferenciado? Permita-me responder. É um conteúdo diferenciado. Então pode deixar sua curtida aí por minha conta. O conteúdo é bom, tá bom? Certo? Forte abraço, até um de meus próximos vídeos. Não esquece aí, ó, de assistir o vídeo recomendado, se você deseja se aprofundar. E se você deseja se aprofundar ainda mais, deseja uma imersão completa no conteúdo do canal, não esqueça de clicar na playlist. Até a próxima.